Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e salve Maria Imaculada. Tô trazendo agora para vocês uma matéria do site Aletheia, né, site católico. Vou estar colocando o link do site na descrição do vídeo. E é interessante, antes de eu começar a falar a respeito da matéria, é interessante que nele tem um vídeo sobre a tilma de Guadalupe, né? O manto qual o índio Diego, conhecido como Diego, depois São João Diego, santo católico, qual Nossa Senhora faz um milagre através dessa tilma e fica expressa sua imagem lá. E no vídeo que está aqui, o professor Dr. Andrés Brito Galindo, que é doutor em Ciências da Informação pela Universidade de Burgos, professor de Antropologia da Educação no Centro de Estudos Teológicos de Tenerife, e também é astrofísico, né, que o site nos fala aqui. Ele fala sobre as questões do manto, né, os estudos que já foram feitos, que tanto quanto o Santo Sudário, que ele também é um dos especialistas que estudam o Santo Sudário. Ele mostra o quão realmente milagroso né? Esses fatos, né? Isto que ocorreu, né? Estas ocorrências, esses fatos reais, quão milagroso porque a ciência não explica como foi transferido essa imagem para o manto, para a tilma de São João Diego, assim como a questão do Santo Sudário, né? Então vai estar o vídeo, eu vou deixar o link da Aletheia, do site da Aletheia, onde está a matéria, e dentro tem esse vídeo, tem um link do vídeo do YouTube para essa palestra. Também vai estar a matéria completa do que eu estou falando aqui, que eu não vou dar a introdução, né? A introdução ele fala, relembra aqui sobre Nossa Senhora de Guadalupe, sobre a devoção, como que aconteceu. Então quem não conhece pode ler sucintamente aqui essa introdução, né? Aqui nós vamos estar falando da Pachamama dos astecas, né? A Pachamama é uma deusa pagã, né? Um demônio inca, e essa deusa, esse demônio qual nós estaremos falando aqui é covalente, né? Ela é similar, ela que se relaciona com a ideia da Pachamama dos incas. Para os astecas ela tinha outro nome, né? Para os astecas ela tinha o nome de Coatlicue, né? Não sei se a pronúncia é exatamente essa, é a linguajar antigo, né, asteca, e era uma deusa completamente sanguinária, era um demônio sanguinário, né, que pedia milhares de sacrifícios. Porém aqui o texto da Aletheia, ele coloca primeiro o filho dessa Coatlicue, o filho dela, onde que era o templo que foi derrubado por Hernán Cortés, né? O Hernán Cortés com a sua tropa de 500 navegantes, 500 soldados espanhóis, né? Com o auxílio dos outros povos, mais de 300 tribos indígenas que tinham ali, que eram massacradas pelos astecas. Com a ajuda desse pessoal, eles destruíram os templos astecas e destruíram toda essa sanguinolência asteca que existia, né? Todo esse ímpeto dos demônios que regiam a vida dos astecas, né? Que pediam sacrifícios, e não eram poucos não. Nós vamos ter a ver aqui. Olha aqui o contexto histórico, né? Então, os astecas acreditavam que o oferecimento de sangue esse é o filho da Coatlicue, esse é o filho, hein? O demônio filho dela, né? Segundo conta a história. O Huitzilopochtli, não sei se estou dizendo correto, confiram no site depois e tentem pronunciar vocês. Garantia a continuidade do mundo, o derramamento
de sangue, no caso, era tamanho que as populações locais viviam apavoradas, as outras tribos, né, que não eram astecas, com a perspectiva de que a próxima vítima poderia ser qualquer um deles, ou qualquer um de seus filhos. Andrés de Tapia e Gonzalo de Umbria contaram 136 mil caveiras humanas em apenas um templo para este deus aí. Chegou-se a calcular que cerca de 100 mil vítimas eram sacrificadas por anos a Huitzilopochtli. Só ter que falar esse nome já era um sacrifício, né? Só que ter que falar o nome desse demônio já é um sacrifício. Mas para ele não estava bom a pessoa se sacrificar para falar o nome dele. Tinha que matar pessoas para oferecer a ele, né? Certo. E essa era uma divindade canibal da guerra. Para os astecas, o sol só sairia no dia seguinte se este deus fosse alimentado com as entranhas de vítimas de sacrifícios rituais, pois isto o impediria de comer o sol. Para ver como que os demônios enganam a gente, né? Como agora engana o povo que acha que a Terra é plana, né? Em um dos templos chegava a existir uma estátua deste deus de boca aberta, pela qual era emitida uma voz medonha, pedindo mais vítimas e declarando ter sede de sangue. Então existia sim esse fenômeno que era pedido realmente sacrifício. Existia um fenômeno, aí aqui não é detalhado, mas que realmente pedia sacrifícios humanos, né? E a história conta que em 1519 Hernán Cortés, quando viu tudo isso, ele ficou horrorizado e ele mesmo chegou a barretadas a destruir o templo, né? Ele pôs a mão à obra, né? Não mandou ninguém fazer. Então, este é o filho da deusa, né? Agora vamos à deusa. Continuando aqui com a matéria. E se o simples conhecimento das características de Huitzilopochtli é capaz de despertar repulsa e horror até os nossos dias, o Dr. Brito Galindo nos alerta para nos prepararmos antes de saber quem era a deusa mãe de Huitzilopochtli. No caso, que eu já falei, a Coatlicue, correspondente mais ou menos correspondente à Pachamama dos Incas. Ela trata-se de um ídolo de cuja cabeça saíam duas serpentes, com outras duas formando os braços e garras de ave de rapina, constituindo os pés. Há essa aberração em forma de ídolo. Os astecas sacrificavam mulheres grávidas, né, arrancando-lhes os fetos para dissecar a sua cabeça e fazer colarinhos de pequenos crânios para adornar a satânica deusa mãe. Representações posteriores incluem nesses colares corações, mãos e caveiras. E agora vem um dos dados mais arrepiantes. O templo de Coatlicue ficava na colina de Tepeyac, precisamente aquela sobre a qual apareceu Nossa Senhora de Guadalupe. E qual é então o nome com que Nossa Senhora se apresenta a Juan Bernardino, né? O São João Diego, né? Conhecido para nós. Tecuatlaçupi, termo que acabou se popularizando como Guadalupe, que foi como os espanhóis o entenderam porque não falavam bem a língua dos nativos, dos astecas. E o que quer dizer a palavra? Quer dizer nada menos que aquela que esmaga a serpente. Nossa Senhora, exatamente onde que havia antes um deus pagão, um templo de deuses pagãos, destruído por Hernán Cortés, ela vem e substitui aquele local, e a partir daquele momento torna-se um local sagrado, porque é onde que a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu
e auxiliou os missionários espanhóis a retirar aquele povo da idolatria e do serviço aos demônios, né? Aqui é uma coisa que eu quero dar uma pitadinha. Principalmente na nossa era, no nosso tempo, nós nos habituamos a sentir medo da morte. Então, e do sofrimento. Não que nós não tenhamos, mas é uma coisa maluca o que se tem hoje, né? Mesmo sabendo que todo mundo vai morrer, as pessoas dão a alma para não morrer. Mesmo sabendo que existe sofrimento, as pessoas vendem a alma para tentar se livrar de alguns sofrimentos aqui nessa terra. E aqui o que acontece? As pessoas que eram sacrificadas, lógico, a gente não sabe como que era o estilo de vida de todas as pessoas que eram sacrificadas, para nós falarmos de salvação, mas mais condenadas estão as que ofereciam sacrifícios para os demônios do que, penso eu, as que eram sacrificadas, do que as que eram mortas. Lógico, voltando, não sei qual era o estilo de vida delas, não sei ao que elas aderiram, talvez elas também seguiam outros deuses tão cruéis, ou até o mesmo Deus, e ela só teve o azar que chegou a vez dela de ser oferecida para esse Satanás aí, né? Então, qual que é a questão aqui? A questão não é nem morrer, mas a questão é o oferecer o sacrifício a demônios. É a idolatria. É o oferecer sacrifícios aos demônios. Outro dia, em minha rede social particular, eu compartilhei uma matéria qual falava que em Minas Gerais e vai ter uma convenção lá, vai ter uma passeata de pessoas que aderem ao satanismo, lutando pelo Estado laico. E um colega, né, se não me engano ele é agnóstico, ele reclamou, qual que é o problema? Não tem problema, pessoa, tem que ela é satanista, ela tem que ser satanista, eu também tenho amigo satanista, é uma gente boa, tal, tudo. Tudo bem, as pessoas podem ser gente boa, elas são idólatras, mesmo assim. Cada cosmovisão acredita em coisas diferentes. Acredita que a realidade, qual em alguns aspectos ainda nos é misteriosa, por isso que Deus nos revela algumas coisas e nós seguimos pela fé, né, nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas sempre estão misteriosas para nós. E alguns, como adolescentes, erram e sem medo de errar, e sem vontade de corrigir os erros e nem saber se está errando. E seguem na idolatria, seguem na serventia de demônios, mesmo por brincadeira, né? Tá zoeira, esses cristãos chatos, não sei o que, então eu vou virar satanista agora. Às vezes a pessoa nem às vezes ela nem faz sacrifício nenhum a nada. Ela faz por rebeldia. Eu sou diferentão. Sou diferentão, né? E acaba fazendo essas bobices, essas babaquices, né? Vai, querendo ou não, oferecendo sua alma ao demônio. Se ela luta contra a igreja, se ela luta contra a propagação da revelação divina, se ela luta contra a propagação da salvação das almas, do perdão dos pecados, da vida eterna, se ela luta contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, quando a igreja está exercendo realmente seu papel, então ela está sendo idólatra e ela está perdendo a alma. É o que acontecia com essas pessoas que ofereciam os outros em sacrifícios, e não eram poucos não, hein? Eles com certeza não se salvaram, não se converteram, né? Eles não seguiam o que diz a palavra também, quando perguntam ao nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas que não conheceram a fé, não conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo? Nosso Senhor Jesus Cristo fala, como que eles irão julgados? Eles irão julgados conforme eles cumprem a lei que está cravada em seus corações. Então,
o amar a Deus sobre todas as coisas? A Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E, mesmo não conhecendo-o, mesmo não entendendo a doutrina, não tendo conhecimento da doutrina, não tendo conhecimento da revelação, mas todos nós sabemos que existe um Criador, né? E não amando o próximo, você vai lá e mata o próximo para oferecer em sacrifício. Para oferecer em sacrifício, né? Aí voltando, esse mesmo colega ele sempre veio com aquela paulada que os agnósticos, os ateus, os gnósticos dão, né? Ah, mas e a Santa Inquisição? Matou lembrança, hein? Então, primeiro que a Santa Inquisição era apenas para católicos, né? O Tribunal das Santas Inquisição era para julgar católicos. E a Santa Inquisição só veio para acabar com o que os poderes governamentais da época faziam, que eles utilizavam politicamente. Eles matavam as pessoas, davam falsas acusações às pessoas, simplesmente por questões políticas também. Não era por uma questão religiosa. Porém, seguindo o que a igreja ensina, todas essas pessoas, quando julgadas à morte porque não queriam mudar de ideia, ainda era oferecido o sacramento do perdão dos pecados. Porque pra gente o importante, a questão não é continuar vivo, não é viver até 80 anos com a saúde em dia, não. O importante para nós é salvarmos a nossa alma, convertermos-nos, aceitarmos a nosso Senhor Jesus Cristo, sentirmos, percebemos, aceitarmos que nós precisamos da salvação, que nós precisamos de nosso Senhor Jesus Cristo, pedir perdão dos pecados, pedir sua misericórdia, nos convertermos para termos a vida eterna junto a Ele. Quantos anos a gente vai viver aqui, isso é indiferente, né? Então, essas pessoas eram condenadas sim, quando chegavam, né, em caso extraordinário. Não eram tantas pessoas que foram condenadas assim pela Santa Inquisição. Pelos poderes instituídos governamentais é outra história, tá? Mas elas tinham acesso a todos os sacramentos, normalmente. Não era um sacrifício a Deus. Não estava assim, as pessoas não estavam sendo sacrificadas a Deus. E também, como era também uma coisa da época, era uma coisa própria da época, isso nunca voltará a existir, a Inquisição desta forma nunca voltará a existir, né? Porque era outra época, era uma forma, era assim mais duro com as pessoas, porque as pessoas eram mais duras, né? Agora é o contrário, as pessoas são muito moles, então nós temos inclusive um Papa Francisco que sabe jogar com as palavras, vamos dizer assim, exatamente por isso, porque ele sabe utilizar as palavras com as pessoas moles. Se você colocar nem o Joseph Ratzinger, quando ele era um pouquinho mais assíduo, as pessoas já, nossa, né? Então tem todas essas questões. Por um tempo duro, eram ações duras, mas nunca foi negado a graça para essas pessoas. Eles eram católicos, então eles tinham que professar a fé católica, não ficar propagando heresia, que era o que as pessoas que eram condenadas faziam. Propagavam heresia em vez de propagar o que a igreja sempre ensinou. Então estavam condenando a alma de outras pessoas, como essas pessoas aqui que sacrificavam outros estavam se condenando, né? Então, aí esse pessoal fica essa curiosidade aí, a Pachamama dos astecas, né? Deusa Gaia aí, né? Tudo bem boazinha aí, essas deusas mães aí dos pagãos aí, né? Que hoje a gente é obrigado a escutar que é a mesma coisa que Nossa Senhora, por causa desse pessoal, desses idólatras políticos à esquerda, né? Temos os idólatras políticos à direita e temos idólatras políticos à esquerda, que são uma coisa de panteístas, né? Hoje em dia eles estão tendendo ao panteísmo, né? Os ideólogos, os politiqueiros de esquerda dentro da igreja. Os de direita é uma coisa meio Rosa Cruz, é uma coisa meio mística, esotérica e também que não é muito legal, né? Meio maçônica. E
A esquerda não deixa de ser maçônico também, teosófico, mas é um negócio mais panteísta, né? Que a gente vê. E umas comparações esdrúxulas com Nossa Senhora, pelo amor de Deus, né? Por causa de ideologia, o pessoal chuta o pau da barraca, né? Então, fica aí a matéria, vou deixar na descrição. Assistam o vídeo sobre o manto, né, de São João Diego, o manto de Guadalupe, de Nossa Senhora de Guadalupe. Fique com Deus, um abraço a todos e salve Maria Imaculada.